Diz assim, a advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Irmãos, vou fazer algumas perguntas aqui, mas não é para responder, a pergunta é retórica mesmo. Você já passou por alguma injustiça na sua vida? Uma injustiça de qualquer... Aqui no Brasil já passou por alguma injustiça? De qualquer espécie assim, seja uma injustiça grande, uma injustiça pequena. Eu acho que no Brasil a gente passa por muita injustiça, né? Tanto de qualquer gênero, seja... Ou de repente alguém passou na tua frente, na fila, qualquer coisa. Por exemplo, aqui de coisa grande, hoje eles estão votando aí no STF aí a questão da prisão em segunda instância. É uma baita de uma injustiça com todos os brasileiros. O cara vai lá, comete um crime, né? Aí ele é julgado em primeira instância, é condenado, ele vai para a segunda instância, é condenado, e estão julgando se ele tem direito a ir para a prisão só depois de um terceiro julgamento, né? Aí, por isso que Abacuque ele fala aqui, olha, a lei se enfraquece, né? A saúde pública no Brasil, quem depende da saúde pública no Brasil é uma baita de uma injustiça. Você paga imposto para tudo aí, irmão. Você só não paga imposto para respirar. Você não paga imposto para respirar. Tem uma música do... Eu ia colocar essa música, esqueci, daquele Silvio Brito, né? Você paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. Já escutou essa música? Pare o mundo que eu quero descer. Já escutou essa música? Você paga para tudo, né, irmão? É uma baita de uma injustiça. Esses dias eu tô assim com o governo. Eu tomei 3 multas de passar no farol vermelho. Mas não foi uma multa meio-dia na Tiradentes, não. Foram 3 multas, eu tomei no mesmo mês. 3 multas de farol vermelho, uma lá em Paraisópolis. Só que essa foi o guarda que me deu. Eu não sei de onde o guarda saiu. Em Paraisópolis. Eu tomei uma outra, isso foi 1h04 da manhã. 1h04 da manhã, em Paraisópolis, uma das maiores favelas do Brasil. Eu tomei outra multa 4h56 da manhã, na Estrada das Lágrimas, ali em Heliópolis. E tomei outra multa 1h06 da manhã, na Avenida do Estado. 3 multas de farol vermelho, 300 pau cada uma, R$293, quase R$1.000 de multa. Irmão, se falar que isso não é injustiça... Aí eu recorri de uma multa lá, os caras vêm assim, assume que passou no farol vermelho, assim, parafraseando a justificativa da multa, assume que passou no farol vermelho e passar no farol vermelho é um risco ao pedestre. Mas que pedestre que vai ter lá, meu, 1h da manhã na Avenida do Estado, só um louco vai estar lá. R$1.000 de multa, né? E as pessoas começam a ficar... Tem pessoas que adoecem com injustiça, né? Essa semana eu assisti o filme Coringa. Eu confesso... Não, eu vou dar um pouquinho de spoiler aqui, meu. Cara, eu achava que o filme do Coringa tinha a ver com Batman lá. E não tem nada a ver com Batman o filme do Coringa. Não tem nada a ver lá. O cara é um cara normal lá, meu. O filme do... Eu fui achando que ia haver explosão de prédio. Nada. O cara é um cara normal, ele trabalha de palhaço lá, o cara é um cara normal, trabalha de palhaço. Aí ele começa, ele tá lá ganhando a vida dele lá, aí vem os moleques lá e roubam a placa dele lá e batem nele lá, Aí ele compra lá uma arma para se defender lá, beleza. Eu não tô dando muito spoiler não, só um pouquinho. Mas aí depois ele tá lá num vagão de trem lá, e acontece uma outra injustiça lá no vagão de trem. Eu ia contar, mas não vou contar. Aí tem uma outra injustiça lá. A mãe dele trabalhava numa casa lá, que era de uma casa de um poderoso lá. O poderoso faz uma artimanha lá com a mãe dele. A mãe dele mente para ele. Ele descobre dessa artimanha e isso vai transtornando o cara. Aí ele se torna um psicopata. O cara fica
revoltado com um monte de injustiça. Injustiça atrás de injustiça. Não contei muito, eu ia contar mais coisa. Não, eu ia contar mais coisa. Não, eu ia contar mais coisa. Aí tem um caso de um policial, era um cabo, acho que chamava Cabo Bruno. Esse policial era um policial totalmente honesto, né? O cara ia lá, defendendo a sociedade, ele ia lá, prendia o bandido, fazia o serviço dele, levava para o delegado, mas a lei do Brasil enfraquece, como Abacuque diz, a lei se enfraquece, o delegado tinha que soltar. Aí de repente o policial tinha que prender de novo o bandido, de repente o bandido estava na rua de novo, matando, estuprando. Aí esse policial adoeceu, esse policial começou a fazer justiça com a própria mão, começou a matar os bandidos lá, né? Aí esse policial ficou preso um bom tempo, só que quando ele saiu para a rua, o pessoal foi lá e executaram ele, né? E muitas pessoas acabam adoecendo por causa de injustiça, atrás de injustiça, injustiça, atrás de injustiça. O Brasil é um país difícil, irmão. O Brasil é um país muito difícil de se viver. Se quiser querer viver de uma maneira honesta aqui no Brasil, uma maneira assim honesta, sem dar nenhum jeitinho brasileiro, é difícil, irmão, aqui no Brasil, né? E o profeta Abacuque, ele é um livro diferente. Você pega os outros profetas eles sempre têm uma mensagem de Deus, e eles levam para o povo. Abacuque é diferente. Abacuque ele tem uma mensagem do povo de revolta, que ele vai e leva para Deus. Abacuque é um profeta diferente. Para a gente entender aqui o livro de Abacuque, Judá, né, que era o reino de Judá ali, de onde Abacuque está vendo essa injustiça, estava sobre o reinado de Joaquim, o rei Joaquim. Eles tinham acabado de sair do reinado de Josias. Josias foi um rei que ele mandou, bem curtinho para a gente entender. Josias ele mandou um pessoal lá do reinado dele fazer uma faxina lá no reinado dele. Só que o reinado dele estava tão distante de Deus, que por um acaso eles encontraram a Bíblia no reinado dele. Encontraram uma Bíblia lá no reinado dele. Eles estavam tão distantes de Deus que encontraram a Bíblia. E a hora que eles encontraram a Bíblia lá no reinado de Josias, eles começaram a ler a Bíblia e se consertaram com Deus. Então o reinado de Josias passou um tempo de conserto com Deus. Termina o reinado de Josias, entra o reinado de Joaquim, que é esse reinado lá onde está o profeta Abacuque. Só que a hora que entra ali o reinado de Joaquim, o povo se esquece de Deus de novo. O povo se esquece de Deus e começa a praticar um monte de injustiça ali. Os políticos praticando injustiça, os tribunais, ia julgar uma causa, quem chegava com suborno ali, o juiz aceitava. Então nada de bom acontecia nesse reino aí. Abacuque olhava aquilo ali, Abacuque olhava aquele reino que era para ser o povo de Deus, que tinha a lei de Deus, que era para ser uma lei boa. Não, era uma lei que estava enfraquecida. Era uma lei que era para ser justa, era uma lei que era para acontecer coisa boa, não, só acontecia coisa ruim. Rico explorava pobre, era suborno, né? Então a violência só aumentava ali no reinado de Abacuque, parecia o Brasil ali, irmão. Tudo que o Abacuque estava vendo ali era o que estava acontecendo no Brasil, violência, injustiça, rico não ia para a cadeia, essas coisas aí. Só tinha injustiça ali. E diante desse cenário, irmãos, eu queria aqui a gente tirar algumas lições aqui do livro de Abacuque, algumas atitudes necessárias para a gente aprender a lidar com algumas injustiças que a gente passa na vida. A gente passa alguma injustiça que de repente você passou aí na sua vida, alguma injustiça que você passou, que você de repente ficou revoltado com isso, né? Eu queria tirar algumas atitudes necessárias aqui do livro de Abacuque. Primeira atitude necessária para a gente aprender a lidar com as injustiças da vida: faça como Abacuque, aprenda com o profeta Abacuque, leve as suas queixas para Deus. Faça como Abacuque. Olha o que Abacuque diz aqui, versículo 2 do capítulo 1, versículo 2 e o 3, a parte A, ele diz assim: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tu tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Leve suas queixas para Deus. Abacuque ora a Deus levando suas queixas para Ele.
Muitas vezes, por falta de conhecimento a Deus, a gente não sabe orar. A gente não sabe orar. Entende, irmãos? Existe uma diferença entre murmuração e queixa e lamentação. Tem esse jargão aí nas igrejas, irmão, não murmura não. Não murmura não, irmão. Aí a gente pega esse jargão e não fala com Deus. E como é que você explica essa oração de Abacuque aqui? Como é que você explica Abacuque dizendo isso aqui? Murmuração é a reclamação de alguém que já perdeu a fé. Murmurar é o cara que não tem mais fé. Como aquele povo lá de Israel que saiu do Egito, já não tinha mais fé. Ô Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Leva a gente de volta para lá. A gente vai morrer aqui. Eles não tinham mais fé. Isso é murmuração. Lamentação é a oração sincera de quem tem fé. Abacuque está orando para Deus com fé. Leve suas queixas para Deus. E muitas vezes a gente começa a levar nossas queixas para outro ser humano que não tem resposta para a gente. A gente começa a desabafar com outras pessoas e quando entra na presença de Deus, a gente não entra com nossas queixas. E é Ele que pode dar solução. Abacuque ele fala, né? Até quando, Senhor? Até quando? Ele insiste com Deus, até quando eu vou clamar por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei violência, sem que traga salvação? A gente tem medo de entrar, muitas vezes a gente tem medo de entrar na presença de Deus com sinceridade, pensando que Ele vai nos punir, né? Temos que entrar com reverência, e a gente tem um conceito errado de reverência, né? A gente acha que reverência é silêncio. Não, irmãos, reverência não tem a ver com silêncio só. Miriam, quando atravessou o mar vermelho em terra seca, ela dançou o Senhor em reverência. O povo de Israel, ele subia as escadas do templo, dançando ao Senhor em reverência ao Senhor. Como é o nome do filho do irmão? O nome do filho do irmão? Rodrigo. O Rodrigo toca a bateria ao Senhor em reverência ao Senhor. O pastor toca a bateria em reverência. O Juninho toca violão em reverência ao Senhor. Reverência não é só silêncio, não. Tudo que você faz para Deus é reverência. Salmo 150. Louvai a Deus com símbolos sonoros. Símbolos sonoros, barulho em louvor a Deus é reverência. Você levar as suas queixas para Deus com fé e sinceridade é reverência. E o que acontece, irmão? Nós entramos na presença de Deus com religiosidade, às vezes, com medo. A gente desabafa com o próximo. E se tem algo que destrói o ser humano, é a religiosidade, irmão. Eu coloquei lá um comentário lá de um teólogo lá no grupo lá. Olha o que o Karl Barth diz sobre a religiosidade. Olha o que o Karl Barth diz sobre o religioso. Eu vou ler aqui depois. Quando o homem cria para si uma capa religiosa, alardeando sua religiosidade, sua espiritualidade, a sua fé, longe de encontrar a paz de Deus, que é diferente daquela que o mundo oferece, detém-se semi-anestesiado com suas próprias esperanças, enquanto em torno dele e sobre ele se avolumam os desenganos, as incertezas, as atemorizações sem fins, e sobre tal homem o mundo pesa mais do que sobre os que pecam sem a lei. Sabe o que Karl Barth está dizendo aqui? O cara que é religioso, que veste uma capa da religião, ele não vai ter nem a paz de Deus, que Jesus ele fala aqui em João 14, 27, sabe? Deixo-lhes a minha paz e a minha paz vos dou. O religioso não vai ter nem essa paz, porque Deus não se relaciona com o religioso, e ele não vai nem ter a paz do mundo. Ele vai viver uma religiosidade, ele vai viver mais desgostoso, desenganoso, do que, Karl Barth fala assim, do que aqueles que pecam sem a lei, do que o povo do mundo. Ele vai viver uma solidão sem fim, o religioso. Deus não lidar com o religioso, irmão. Jesus, Ele convida a gente a dividir com Ele as nossas cargas, nosso fardo com Ele, mas a nossa religiosidade muitas vezes nos impede. Em Mateus 11, 28 do 30, ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Ele
Fala, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Lembra lá do caso de Marta e Maria? Marta, né, ficou lá fazendo as coisas. Jesus chegou na casa de Marta e Maria. O que aconteceu? Marta olhou para Jesus. Jesus, o Deus encarnado. Eu preciso fazer alguma coisa para Ele, que senão o que ele vai pensar de mim? Eu preciso trabalhar para Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa. O que ele vai pensar de mim? Eu preciso ter uma aparência aqui, senão o que ele vai pensar de mim? Maria não quis nem saber, irmão. Maria sentou lá no pé de Jesus e começou a ouvir dele. Aprendeu de mim, aprendeu dele, aprendam de mim. É o que ele fala. Sabe o que é o jugo? O jugo, acho que os irmãos sabem, o jugo era aquele negócio que eles colocavam no boi. Pegavam 2 bois e colocavam tipo de uma madeira aqui, para os bois andarem junto aqui, para eles andarem junto. Jesus, ele te convida a colocar um jugo, um em você, outro nele, a você andar com ele. Você andar com ele, aprendam. E sabe o que é trocar o jugo, colocar o jugo, você pegar o fardo de Jesus? É caminhar lado a lado com ele, irmão. É aprender dele, é sentar no pé dele e falar o que está pegando, irmão. É o que está pegando. Ó, Jesus, os caras passaram a perna em mim lá. Eu tenho uma causa lá que os caras não estão agindo por mim lá, Jesus. Então eu peço que o Senhor haja por mim. A justiça do homem está falhando. Quem é o juiz sobre todas as coisas? De quem é a última palavra? Ele é o juiz sobre todas as coisas, irmãos. Troca o teu fardo com ele. E muitas vezes a gente fica agitado que nem Marta. A gente fica agitado, fica preocupado com as circunstâncias. Aí o salmista no Salmo 46:10 diz assim: parem de lutar, aqueitai-vos, parem de lutar. Salmo 46:10. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Parem de lutar, irmão. É uma luta que você não vai ganhar sozinho. Tem luta que você não vai ganhar sozinho, que se não for no braço dele, se você não colocar o jugo, andar num jugo igual com Cristo, você não vai ganhar. Amém, irmãos? Segunda atitude necessária para a gente lidar com as injustiças da vida. Faça como Abacuque também. Faça como Abacuque. Espere, confiando pela resposta do Senhor. Abacuque 2:1 diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei da minha queixa. Abacuque, depois que leva a queixa para Deus, que é o único que pode responder, é o único que pode agir na tua causa, Abacuque se coloca no posto de sentinela. E o que era esse posto de sentinela? Antigamente as cidades, elas ficavam no centro assim e tinha uma muralha em volta. E nessas muralhas tinha os vigias, os atalaias. Esses atalaias, eles tinham a função de avisar quando chegava um inimigo. Era a função do atalaia. Então tinham vários atalaias nessas torres de vigia. Então, quando estava chegando o inimigo, o atalaia avisava: olha, está chegando o inimigo aí. Então o exército se preparava para defender a cidade. E é essa figura aqui que Abacuque fala: me colocarei na torre de vigia. Só que o atalaia não sabia quando o inimigo ia vir. Ele não tinha noção quando o inimigo ia vir. O inimigo poderia vir qualquer hora. É por isso que Abacuque usa essa figura aqui. Me colocar. Aqui ele fala aqui, ó. Usar as palavras de Abacuque: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Então, irmãos, espere a resposta de Deus. Você não sabe que horas que vai vir a resposta. Abacuque não estava ali ansioso, clamando pela resposta. Ele falou simplesmente: eu levei minha queixa e vou esperar Deus responder. Como um sentinela, como um atalaia. Deus responde quando Ele quiser. Ele é dono do tempo, Ele é soberano sobre o tempo. E assim como o inimigo, podia chegar a qualquer hora, Deus, Ele traz a mensagem dele a hora que Ele quiser. E atitudes precipitadas, irmãos, sem a direção de Deus, desobedecendo a Deus, são as piores decisões das nossas vidas, irmãos. Vamos pegar alguns exemplos aqui na Bíblia. Abraão,
Deus prometeu Isaac para Abraão. Deus não falou data, Deus prometeu que ia dar um filho para Abraão. Prometeu. Não falou data. Abraão, vou te dar um filho. Vou te dar um filho. Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei, vou te fazer uma grande nação. Não deu data para Abraão, mas prometeu. Só que o que Abraão fez? Se precipitou. Tomou a serva dele lá. Abraão teve Ismael, teve Isaac, só que Ismael tinha sido uma decisão precipitada, contenda na família. Sara brigou com Agar lá, teve que expulsar o próprio filho da família. Saul, decisão precipitada. Samuel falou para Saul, olha, espera eu chegar para sacrificar. Saul toma uma decisão precipitada, sacrifica antes de Samuel chegar, perde o reino. Perdeu o reino. E naquela época lá, ele perdeu o Espírito Santo. O que quer dizer aquilo eu não entendi até hoje. Lá, ele perdeu o Espírito Santo lá. Há uma discussão doida, discussão teológica louca lá, que ele perdeu o Espírito Santo lá. Se o crente perde hoje em dia ou não. Perdeu lá. Filho pródigo, irmão. Filho pródigo, quebrou a cara. Filho pródigo. Pai, tô grande já. Filho pródigo é a gente. A figura do filho pródigo é a gente. O pai é Deus. Pai, já tô grande, me dá minha herança. Deixa eu tomar minhas decisões sozinho. Deixa eu cair para a vida. O pai fala, quer? Tô dinheiro. Você quer? Tô, dinheiro. Vai lá, segue sua vida. Sem direção de Deus. Vai lá, quebrou a cara, irmão. Esperar o tempo de Deus não é fácil, irmão. Esperar o tempo de Deus não é fácil. Davi entra em parafuso lá no Salmo 22. Fala lá, meu Deus, por que me abandonaste? Né? A gente é tomado de ansiedade. Sabe por que esperar o tempo de Deus não é fácil? Porque a gente é tomado de ansiedade. E ansiedade é o mal do século, irmão. Ansiedade é o mal do século. E a palavra ansiedade no Novo Testamento, quase todos os textos ali, inclusive o de Jesus, ele usa a palavra merimna, que quer dizer ser atraído por diversas direções. O que acontece? A gente pede direção de Deus, a gente leva a queixa para Ele, a gente não aguenta a resposta, eu mesmo não aguento, tem horas que eu não aguento mesmo. O que acontece? Eu começo a querer tomar decisão por minha conta. Aí eu começo a ser atraído por diversas direções. Eu começo a tentar aqui, não dá certo. Começo a tentar ali, não dá. Várias direções. Vem a ansiedade. Ser atraído por diversas direções. A ansiedade vem. Não foi fácil para ninguém na Bíblia esperar o tempo de Deus. Não foi fácil para Asaf. Asaf não falou lá no Salmo 73? Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes. Quando vi a prosperidade desses ímpios, ele começou a ver a prosperidade dos ímpios lá, ele começou a querer fazer as mesmas coisas. Pô, ele vê os caras prosperando, vê os políticos prosperando, ele fala assim, de manhã eu acordo, é só luta. Pegar ônibus 5 horas da manhã lotado, 6 horas da manhã lotado, condução no Brasil é uma porcaria, o trânsito é uma porcaria, e os ímpios lá prosperando. Os ímpios só se dão bem. Ele fala, quase escorreguei. Davi, não foi fácil para Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele tem uma queixa parecida com a de Abacuque no Salmo 55. Ele fala assim, escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve, me responde, parece com Abacuque. Me ouve, me responde, Deus. Os meus pensamentos me perturbam e sou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento, irados mostram o seu rancor. Você vê que tem sempre alguém atordoando um homem de Deus, né? Tem sempre alguém atordoando um homem de Deus. Meu coração está acelerado. Davi está acelerado, está angustiado, vem da loucura ao redor dele. Deus, meu coração está acelerado. Os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. Deus, eu estou com medo. Davi, o guerreiro valente. Deus, estou com medo. O medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tive asas como a pomba. Voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe. No deserto eu teria meu abrigo. Eu queria sumir daqui. Sabe o que Davi está falando? Deus, eu não queria ser rei, eu queria sumir daqui. Esse reinado me cansa. Sabe esse reinado que você me deu, Deus? Esse reinado que o Senhor me ungiu? Esse reinado me cansa às vezes. Esse reinado está me cansando.
Davi estava cheio de guerra ali, e a promessa de Deus estava cansando ele. Muitas vezes até as promessas de Deus cansam a gente, irmão. E a gente às vezes pensa que pelo fato de a gente ser crente, sou um servo fiel a Deus, pelo fato de a gente ser crente, a gente não vai passar por injustiça na vida. Engano. Daniel, a Bíblia fala de 3 homens justos, Daniel, Noé e Jó. Várias vezes, tem 2 vezes na Bíblia que fala de Daniel, Noé e Jó, homem justo. Daniel foi injustiçado, jogado na cova dos leões. O rei lança um decreto, fala, ninguém pode orar senão ao rei. Daniel não obedece, Daniel vai orar ao Deus vivo. Deus tira ele da injustiça, vai ser jogado nas covas dos leões, é injustiçado. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei lança um decreto, todo mundo tem que se curvar à estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego não circunvam a estátua, sofrem injustiça, são jogados na fornalha. Mas eu queria dizer para você, irmão, se você for fiel a Deus, se você for fiel à lei de Deus, mesmo que você desobedeça a lei dos homens, se você for fiel a Deus, mesmo que que você seja jogado na fornalha, Deus vai te livrar lá na fornalha, irmão. Ele te livra lá na fornalha. O que vale é obedecer a Deus, irmão. Você pode ser injustiçado pelo homem, mas Deus te justifica. Quem vai te justificar é Deus. Seja fiel a Ele. A mente humana, irmão, é pequena para entender os propósitos de Deus. A gente vê injustiça cegando. Deus, que injustiça é essa? Se queixa para Ele, irmão. Tem um debate com Deus lá, se queixa, mas não vai ficar bravo não, Ele vai gostar. Você é filho dele, irmão. Deixa eu dizer um negócio para você. Agostinho, já ouviu falar de Agostinho? Agostinho, tirando os apóstolos, os 12 apóstolos ali, ele é um dos homens mais respeitados na igreja evangélica, tanto na evangélica como na católica. Ele é muito respeitado na evangélica, é que a gente não fala muito dele. Ele escreveu um livro, As Confissões, essas são as confissões dele. Sabe o que ele fala da palavra de Deus, da revelação de Deus para a gente? Deus, a sabedoria de Deus é tão imensa, que para Deus se comunicar com a gente, Ele deu a Bíblia. Só que sabe o que é a Bíblia para a gente? A Bíblia, a palavra de Deus para a gente, é como se um pai pegasse um filho no colo. Quem é mãe aí? Quem é pai aí? É como um pai, a mãe pegasse um filho no colo, e quando vai botar o filho para dormir, não faz assim, ó, nana, nenê, não brinca ali. Esse balbuciar é a palavra de Deus para a gente, acalmando o filho ali. Porque a mente de Deus é muito grande para a gente entender. Então Deus, Ele traduziu a palavra dEle nesse balbuciar. É a palavra dEle. A gente não vai entender os planos de Deus. Está revelado aqui na Bíblia, irmão. Os propósitos dEle são muito grandes. Isaías 55:8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. A gente não vai entender, irmão. Não vai entender. E é por isso que você tem que tomar essa terceira atitude aqui. Você tem que viver essa terceira atitude aqui. Se você quer lidar com as injustiças da vida, tome essa terceira atitude. Faça como Abacuque. Viva plenamente pela fé. Viva pela fé, irmão. Abacuque 2:4 diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Algumas traduções, pela fé. E o justo aqui, não é um justo que é honesto, não está falando que é honesto, é o justificado, aquele que Jesus morreu na cruz por ele, justificado. Um autor aqui, Palmer Robertson, ele diz assim: viva por uma fé sólida, tenha uma sólida confiança em Deus, viva uma sólida confiança. Abacuque estava olhando para o povo de Israel ali. O povo de Israel estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor, irmão. Estava assim, lembra lá de Sodoma e Gomorra lá?
Lembra lá do povo da Arca de Noé, que só Noé entrou na arca e o povo foi destruído? Israel estava mais ou menos daquele jeito. A gente às vezes fala de Israel como povo de Deus. Se você lá lê em Ezequiel 16, Ezequiel 16 diz assim, olha, Ezequiel falando, profetizando para Israel: nem na tua irmã Sodoma foi achado pecado que nem em você. Israel era uma nação totalmente promíscua, idólatra, adúltera. As circunstâncias ao redor de Abacuque estavam horríveis, irmãos. E além do povo estar cometendo atrocidades ali, o rico explorando o pobre, juízes serem subornados, sabe o que Deus fala para Abacuque ainda? Abacuque, eu vou castigar esse povo aí, eu vou disciplinar esse povo. Só que Deus fala, sabe como é que eu vou disciplinar? Deus traz os babilônios, os caldeus, para disciplinar aquele povo. Traz uma nação mais ímpia e cruel para levar para o cativeiro babilônico. Muitas vezes as circunstâncias vão piorar ainda, irmão, como aconteceu ali para o povo de Israel. Só que aí eu quero dizer para você, não vai como todo mundo, irmão. Quando às vezes as coisas piorarem para você, como está no Brasil, que está um caos, não vai com todo mundo. Não seja, desculpa a expressão, Maria vai com as outras. Que brasileiro é muito assim. Brasileiro é massa de manobra. Foi o que aconteceu com Israel ali. Os babilônios vieram ali, sabe? Manobrou ali, levou todo mundo cativo ali. O ser humano tem essa mania, né? Essa mania de achar que onde a maioria está indo, eu tenho que ir. Olha, está todo mundo indo para esse lado, eu tenho que ir. A voz do povo é a voz de Deus. Nada, irmão. Na Bíblia não é assim, não. Lembra do povo lá no deserto, lá? Foram 12 espias olhar a terra prometida. Deus tinha prometido. Foram 12 espias olhar a terra prometida. 10 voltam com um relato negativo, 2 com um relato positivo. 10 era a maioria. O povo, os 2 milhões lá, escutaram os 10. Poxa, 10 estão falando aqui que a terra, a gente vai perder a batalha, que a gente não consegue conquistar. Os 2 milhões escutaram os 10. A maioria morreu no deserto, ninguém entrou ali. Nem os 10, nem aqueles 2 milhões entraram, só os filhos deles de 20 anos para baixo. A minoria, Caleb e Josué, que entrou. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus na Bíblia nunca trabalhou com maioria. Você não vai encontrar uma passagem na Bíblia Deus trabalhando com maioria. Quando você vê uma maioria, irmão, desconfia daquilo ali. No planeta Terra, quando você vê uma maioria, desconfia daquilo. Olha Daniel. A maioria se curvando, Daniel não se curvou. Lembra de Elias e os profetas de Baal? Um profeta derrotou 850, meu irmão. Deus não trabalha com maioria. Um profeta derrotou 250. Ele derrotou ali no altar, e se você ler lá o texto, ele derrotou lá na espada, irmão, parecia o Conan lá. Ele derrotou na mão mesmo ali. Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia é cheia disso. Lembra dos cristãos do primeiro século? Pedro exorta eles lá. Sabe o que estava acontecendo? Muitos cristãos ali no primeiro século, por causa da perseguição, tinha a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava crescendo. Eram 120. Pedro pregou, 3 mil, 5 mil. A igreja vai de 120 para 8.120. Se acomodaram ali. Deus manda Paulo para perseguir. A igreja se dissipa, né? Se dissipa. Aí o que acontece? A igreja ali com medo, chegam os falsos profetas. Os falsos profetas ali. Aí Pedro escreve uma carta ali, porque os crentes com medo estavam escutando os falsos profetas. Aí Pedro fala assim, ó, sabe a fé de vocês? Acrescenta a perseverança. Só que a perseverança que Pedro fala ali ele usa a palavra hipomone ali, ficar para trás. Está vendo esse ensino aí que está todo mundo indo atrás? Um monte de crente desistindo da fé, começou a vir os problemas, começou a vir a perseguição, o negócio estava apertando ali, estava apertando o cerco, perseguição, luta, não vale a pena seguir Jesus. Pedro fala, não,
Acrescenta a vossa fé perseverança, fica para trás, deixa todo mundo ir para lá, vocês fiquem para trás, deixa todo mundo ir, irmão. Não olha para as circunstâncias não, olha para aquele que domina a tempestade, irmão. Jesus é aquele que domina a tempestade. A gente indo para o final aqui, lá em Atos 27, Paulo está numa das últimas viagens dele lá, Aí ele está lá no barco, Paulo está com um prisioneiro lá no barco, acho que os irmãos conhecem a história, está com um prisioneiro no barco, aí eles pegam uma tempestade no barco, e os marinheiros nessa tempestade já tinham perdido a esperança, os marinheiros falaram assim, não tem mais jeito, vamos ficar à deriva aqui. Os especialistas já tinham dado o veredito, os marinheiros, aqueles caras que conheciam o mar, tinham dado o veredito, não tem mais jeito, falou, vamos ficar à deriva até a gente afundar aqui. Aí Paulo fala, não, Deus falou para mim que ninguém vai se perder, não pule do barco, ninguém pule do barco. Queria dizer para você, irmão, se algum dia de repente algum especialista aí fora falar que não tem solução na sua vida, não pula do barco não, meu irmão, não pule do barco. Quem é especialista dos especialistas é Deus, irmão. Aí chegaram lá na ilha no final, todo mundo salvo, nenhuma vida se perdeu ali. A última palavra não é dos especialistas não, irmão, a última palavra é de Deus. Para a gente terminar aqui, meu irmão, se você fizer como Abacuque, não como Daniel, como Abacuque, né? Com Abacuque, quando as coisas realmente estiver pegando na sua vida, sabe? Quando estiver pegando, você levar suas queixas para Deus, leva lá, é reverência, irmão, levar a queixa para Deus é reverência, entendeu? Quando você está lá no teu quarto em secreto, não fui eu que falei não, foi Jesus, entrar no quarto em secreto e levar a queixa para Ele, é um mandamento, isso é um mandamento de Jesus, né? Se abrindo mesmo, rasgando o seu coração, se você não se precipitar, mas esperar confiando nele, como um sentinela, que não sabe a hora que a resposta vai chegar, ele tem o tempo dele, é o melhor, confiando que ele virá, e ele sempre vem, irmão, ele vai vir na sua vida, ele sempre vem, e viver plenamente, na fé, pela fé, numa sólida confiança. A vida é feita de fé, irmão. O combustível que move a vida é fé. É fé, irmão. A gente estava conversando fora ali, eu, o irmão Valdir e o Solon ali, de vida ministerial. Tem horas que você está cansado, está conversando com o pastor. Tem hora que você está cansado, irmão. É fé, irmão. Tem hora que é pela fé, não é no teu braço. Tem hora que não dá mais, não é no teu braço. Paulo fala, quando eu estou fraco é que eu estou forte. Sabe por que ele está falando isso? Quando eu estou fraco eu não consigo mais. Porque quando eu estou fraco eu não consigo mais, é na confiança em Deus. É Ele que te levanta, Ele que te sustenta. Plenamente pela fé. Aí você vai, sabe o que você vai fazer? Você vai poder olhar para Deus, não entendendo nada. Você vai olhar para Deus, Deus, não estou entendendo nada. Deus, estou sem endereço. Tem hora que a gente fica sem endereço. Estou sem endereço, Deus, não sei nem o que eu faço. Não sei se eu vou para a direita, não sei se eu vou para a esquerda. Fica parado, irmão. Fica no teu quarto parado. Vai orar, vai lá. Mas orar, às vezes a gente acha lá, não, vai lá, meu, se rasga lá. Não entendendo nada, as circunstâncias ao teu redor, não entendendo os propósitos de Deus na sua vida. A gente não entende às vezes os propósitos de Deus na nossa vida. Mas se é o Senhor que está te guiando, aí você vai conseguir dizer como Abacuque. Se você seguir o que Abacuque fez, você vai conseguir dizer como ele. Que ele fala lá no capítulo 3, do 17 ao 19. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como do cervo e me faz andar em lugares altos. Sabe o que Abacuque está dizendo aqui? Irmãos, pode estar um deserto. Eu posso olhar para o fruto da figueira, para o fruto da uva, a azeitona pode não estar dando nada, pode estar um deserto, mas é Deus que vai me sustentar. Pode não haver produção de alimento, Deus ia mandar os babilônios ali, ó,
Eles iam passar o carro em Israel, mas a alegria de Abacuque ia ser o Senhor. Ele ia fazer os pés de Abacuque como os da corça, como do cervo, andar em lugares altos. Se você não for com todo mundo, irmão, se você for com todo mundo, você vai para a Babilônia. Agora, se você não for com todo mundo, se você ficar para trás perseverando em Deus, você vai andar por lugares altos nessa terra, porque é Deus que vai te levar, é Ele que vai te levar. Amém, irmãos? Fique em pé aí no seu lugar. Irmãos,